é a função mais importante dentro de uma patrulha? Sempre alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos ao nosso Dicas a Bordo de número 51. Então, subam a bordo. Nós vamos falar hoje sobre o papel de um integrante da patrulha que é muito importante. Então, quando a gente faz a pergunta, qual é o papel, o cargo mais importante numa patrulha? Nós pensamos imediatamente no papel do monitor. Sem sombra de dúvidas, o monitor e o submonitor possuem encargos dentro da patrulha que são valiosíssimos, de muita responsabilidade. Mas existe a figura de um cargo dentro da patrulha que, não à toa, possui um chamado por apito dele próprio, tanto quanto o monitor. Nós estamos falando, obviamente, da figura do intendente. E vocês vão ver que, independente das funções importantíssimas que o intendente tem dentro da patrulha no campo, onde ela é prevista, quando ele embarca, ele passa a ser um super cargo, porque ele vai ter um trabalho junto com vários outros escoteiros que possuem os seus cargos próprios. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho aqui para receber as notificações, aperta aqui para se inscrever no canal, espalhe o nosso canal aí. Vocês devem ter percebido que nós tivemos um problema, o canal acabou sendo deletado, eu não sei por um erro meu, pessoal, ou por algum outro motivo, e nós estamos então subindo todos os vídeos novamente aqui para você, tá bom? Não se esqueça que esse canal é um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Embora o nosso vídeo ele seja voltado para os escoteiros, você que veleja, você poderá retirar importantes dicas deste vídeo. Porque nós vamos tentar abordar o tema mostrando como a figura do intendente ela precisa se relacionar com diversas outras funções, cargos a bordo de um veleiro de maior porte. Quando eu digo um veleiro de maior porte, em se tratando de atividades escoteiras e tudo mais, nós estamos falando de um veleiro de 30 pés para cima, não passando aí dos seus 42, 45 pés, que é a capacidade de uma patrulha escoteira. Tá bom? Então, nós vamos fazer algumas leituras aqui, por exemplo, no guia da aventura escoteira, pista e trilha, nós vamos ver que a função, o cargo de patrulha no campo, quando fala sobre o intendente, diz assim: o intendente é o encarregado das compras e da guarda dos gêneros alimentícios, fornecendo o necessário para a execução dos cardápios propostos. Portanto, a função do intendente fica bastante restrita à questão da alimentação. Então, se já lá na preparação do acampamento ele contribuiu com o cozinheiro na preparação do cardápio e no planejamento das refeições que iriam ser preparadas durante aqueles dias de acampamento, quando ele embarca, não é apenas com o cozinheiro que ele vai se relacionar. E é isso que nós vamos tentar mostrar para vocês a partir de agora. Então, vamos ver como é que funciona os encargos do intendente quando a patrulha embarca. Então, ele precisa ter uma responsabilidade em 360 graus. O intendente, quando ele embarca, ele precisa cuidar de
todas as provisões do barco em 360 graus e não apenas dos alimentos da patrulha quando a patrulha vai acampar. Além do que, por isso mesmo, ele precisa contar com o apoio dos demais escoteiros de convés. Então, por exemplo, dentro desse princípio de responsabilidade em 360, quando se trata de alimentação, ele precisa contar com o apoio do cozinheiro, não é? Ele precisa contar com o apoio do auxiliar de cozinheiro e ele ainda pode contar com o apoio do almoxarife. Então, a alimentação que vai ser embarcada, ela precisa ser completa, porque você precisa considerar que quem vai ao mar se avia primeiro em terra. Ou seja, quando você sai para um cruzeiro, o barco não tem onde parar para repor a alimentação, salvo ao final de uma determinada perna. Então, a alimentação ela precisa ser suficiente para pelo menos aquele trecho de cruzeiro, aquela perna que irá ser executada. Senão, haverá problemas de falta de alimentação a bordo. Então, qual é o tipo do alimento? O que vai ser considerado? Qual é o cardápio que foi preparado? Quais são os utensílios, né, domésticos que você precisa ter para poder utilizar isso? Talheres, pratos, gás, fósforo, materiais de limpeza da cozinha e tudo que envolva a cozinha é necessário ser pensado anteriormente. Na guarda, né? A água numa embarcação é uma das coisas principais, tão importante quanto o combustível para as embarcações que são somente a motor. Então, é óbvio que ele vai contar com o apoio do aguadeiro, não é isso? Mas também ele pode contar com o apoio de um escoteiro, de um outro escoteiro, que aqui nós vamos denominar, para não nominar uma outra função, nós vamos chamar de escoteiro de convés. Então, ele vai supervisionar o estoque de água potável em garrafas e nos tanques da embarcação, junto com o aguadeiro. Ele precisa calcular a quantidade necessária de água para cada tripulante para percorrer aquela perna. Então, se a perna é de 24 horas, quantos litros de água é ideal para cada tripulante durante 24 horas? 3 litros de água. Então, se nós temos 10 tripulantes, nós temos uma quantidade de 30 litros de água. E providenciar a compra, tanto na saída como sempre que houver a possibilidade de uma atracação. Então, atracou, o aguadeiro conversa com o intendente e ele providencia o dinheiro ou a compra da água. E o aguadeiro é responsável pelo reabastecimento. Vamos falar isso posteriormente. Na questão de salvatagem, então, na salvatagem ele vai se utilizar do apoio do almoxarife e também de um escoteiro de convés. O que é a salvatagem? São todos os equipamentos de segurança que compõem a proteção, o processo de salvamento da embarcação. Então, ele vai ter o apoio, por exemplo, desse escoteiro de convés, do almoxarife, para conferir se esses equipamentos todos estão a bordo antes da saída. Então, existe colete em número suficiente para cada pessoa embarcada. Os fumígenos, boia circular, os sinais luminosos, lanterna e tudo aquilo que é necessário para a balsa, bote e todo o material necessário para a salvatagem. Tudo isso estão a bordo da embarcação. Um outro ponto é o combustível, né? Então, nesse item, o intendente ele precisará se relacionar com o lenhador, por exemplo, né? Então, e também com o escoteiro de convés. Então, qual é a questão do combustível? Ora, embora
essa missão seja responsabilidade direta do comandante da embarcação, o intendente poderá auxiliá-lo com a ajuda do lenhador da patrulha, ajudando a conferir se a embarcação está abastecida dentro da regra dos 30%. 30% para a ida, 30% para retorno e 30% como uma reserva. E caso haja galões extras que sejam necessários, verificar se eles estão completos. Não pode esquecer que muitas vezes o veleiro ele utiliza como combustível o óleo diesel, mas o bote auxiliar, o bote de apoio, ele se utiliza de gasolina. Um outro item é a questão da navegação. Então, aqui, com o auxílio do bibliotecário da patrulha, ele vai verificar, e também de um outro escoteiro de convés, ele vai verificar se todos os equipamentos de navegação eletrônicos estão em funcionamento, GPS, radar, sonda, cartas náuticas, não é? Tudo isso precisa estar em condições. Um outro item que o intendente precisa se preocupar é com as comunicações. Então, nesse caso, ele precisará contar com o apoio de um escoteiro de convés, porque não tem a função do comunicador dentro da patrulha em campo, ou do escoteiro rádio-escotista dentro da patrulha em campo ou em sede, mas havendo um escoteiro rádio-escotista que já tenha essa especialidade, já tenha até talvez a sua credencial, esse jovem pode ser o responsável, junto com mais um escoteiro de convés, para verificar se todos os meios de comunicação fixos, como esse rádio que vemos na imagem, ou os rádios móveis, eles estão carregados a bateria, se o rádio fixo está funcionando, fazendo um teste, ou conteste antes da saída, que sempre é necessário, se existem pilhas suficientes para os rádios sobressalentes e móveis. Tem a questão do diário de bordo, onde o intendente pode contar com o apoio do escoteiro secretário e também dos demais escoteiros de convés. Por quê? Porque embora essa função ela deva ser preenchida por todos os escoteiros de convés que estiverem de hora, todos aqueles escoteiros que entrarem na escala de hora, na escala de vigilância, é obrigação desse escoteiro lançar determinados assuntos ali no diário de bordo. O intendente ele precisa verificar com o apoio do secretário se está sendo preenchido corretamente, né? Então, essa escrituração é muito importante. E também ele conta com o apoio do secretário para a escrituração do livro de patrulha e do livro caixa que estiver sendo utilizado. Então, esse é o modelo de um diário de bordo. Temos ainda a área de limpeza, onde ele vai contar com o apoio do sanitarista e também com todos os demais escoteiros de convés. E aqui ele precisa ter a garantia de que ele conseguiu embarcar todos os materiais de limpeza, não apenas aqueles materiais de limpeza que eu disse no início para a cozinha, mas para a limpeza geral da embarcação. Então, para os camarotes, para o banheiro ou os banheiros, para o convés, não é? Para os utensílios e tudo aquilo que for necessário. Então, ele precisa providenciar todo esse material antes da saída da embarcação. Um outro assunto importantíssimo são os primeiros socorros. Então, ele, com o auxílio do enfermeiro da patrulha e com mais algum escoteiro de convés que tenha especialidade de primeiros socorros, ele deve garantir que todo o material necessário para os males de uma navegação, enjoo, insolação, pequenos cortes, estejam embarcados e em condições de serem utilizados. Então, senhores, nós estamos vendo aí que assim, a importância do intendente ela é
bastante grande. Então vai muito além do que está aqui no nosso manual, que fala que ele é encarregado das compras e da guarda dos gêneros alimentícios, fornecendo o necessário para a execução dos cardápios propostos. Olha, a bordo, eu estava a bordo agora no veleiro, estava tudo arrumadinho, bonitinho, mas nós decidimos começar a fazer lá uma revisão completa na parte elétrica, que é aí para a gente chegar nos 95% de pronto da embarcação. Então bagunçou um pouco, eu não consegui fazer essa filmagem lá no veleiro MS Amizade, que é onde eu gostaria de mostrar para vocês onde que o intendente ele atua dentro do barco, né? Então, para quê? Porque o barco ele tem um espaço confinado. Então, o intendente ele tem que ser um cara safo, né? Como diz um amigo aí, safo de mar e guerra. Ele precisa ter a capacidade de raciocínio para conseguir estocar toda a alimentação. Eu vou mostrar ao final um checklist, né, com alguns pontos que serve tanto para os escoteiros do mar que embarcam, quanto para os velejadores, né, como uma mera referência se está tudo a bordo. Então, o intendente ele precisa ter esse checklist na mão, porque é um jovem e tem muita coisa ali para ele fazer. E aí você vai perguntar assim, mas chefe, e o monitor e o submonitor não faz nada? Não, monitor e submonitor eles têm a responsabilidade de fazer com que a patrulha toda trabalhe em sincronismo. Então, o intendente é uma das responsabilidades que o monitor, que a gente chama aqui para fins didáticos de mestre, e o submonitor, que a gente nomina como contramestre, precisam cuidar. Então, tem toda uma vida a bordo. Gerar ou fornecer a alimentação necessária para o cozinheiro, providenciar a alimentação daquele almoço, daquele jantar, ou do café da manhã, é uma tarefa, mas o monitor e o submonitor estão acima disso, fazendo com que o intendente trabalhe efetivamente, com eficácia, que o cozinheiro faça uma boa alimentação, que o auxiliar de cozinha esteja presente ali para poder ajudar o cozinheiro, que os demais escoteiros de conversa, o aguadeiro, se for o caso, esteja reabastecendo a embarcação, esteja preocupado com a distribuição de água potável durante a perna, durante o cruzeiro, para que os escoteiros de conversa não sofram de insolação, para que não falte combustível, tanto para a embarcação de apoio quanto para a embarcação principal. Então, que o lenhador esteja atento a isso, o lançamento no diário de bordo esteja sendo devidamente lançados. Mas nós vamos, dentro dessa série de vídeos aí das funções dos escoteiros, quando a patrulha embarca, nós vamos tentar falar individualmente. É que o monitor, submonitor e intendente, eles possuem uma abrangência de trabalho bastante grande. E outra, além de tudo isso, o intendente ainda concorre à escala vigilância. Então, por vezes, ele vai estar lá no seu turno de hora, tanto quanto os demais. Então, tudo isso é dividido. Então, o intendente, quando embarca, ele ganha um papel bastante importante na vida da patrulha, no bem-estar da patrulha, para que tudo corra bem. Então, todas as vezes que a embarcação atraca durante o cruzeiro, vai atracar numa cidade, numa vila, numa marina, qualquer lugar que seja, o intendente ele precisa imediatamente fazer o levantamento, não é? Ou recolher esse levantamento dos demais participantes da patrulha. Então, o cozinheiro tem que dizer para o intendente o que está faltando. O aguadeiro tem que dizer quanto de água potável é necessário ser comprado. O lenhador, o combustível e assim por diante, ok? Então eu espero que vocês tenham acompanhado esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve, pede para os seus integrantes de patrulha se inscreverem. Vamos novamente alcançar aí o número de 550, 600 inscritos que nós tínhamos anteriormente e que lamentavelmente após ter sido deletado o canal, perdemos, né? Mas nós já passamos dos 110 inscritos aí em menos de 20, 25 dias. Eu conto com a sua ajuda nesse aspecto, ok? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva,
aperta o sininho aqui para receber as notificações dos vídeos que nós temos feito para vocês. Tudo isso é para você. Eu faço com o maior prazer, eu tenho a maior alegria de fazer, mas é para você, tá bom? Não se esqueça, hein, que esse canal é um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos!